Meu nome é Lucas, e o que vou contar aconteceu há uns 3 anos, mas parece que foi ontem. Naquela época, eu trabalhava numa empresa de logística aqui no interior de Minas, numa cidade que prefiro nem dizer o nome, mais por medo do que por vergonha. Tudo começou quando contrataram uma funcionária nova, a Bruna. Ela chegou quieta, educada, sempre com um sorriso calmo no rosto. Nos primeiros dias, a gente só trocava o básico sobre trabalho, mas aos poucos ela foi se aproximando mais. Primeiro, começou perguntando sobre minha família, meus hobbies, o que eu fazia no fim de semana. Elogiava meu corte de cabelo, meu jeito de falar. No início, achei até simpático. Com o tempo, ela começou a levar coisas. Pedaços de bolo, docinhos que dizia ter feito só pra mim, refrigerante do que eu gostava. Às vezes deixava bilhetinhos engraçados na minha mesa. Eu ficava meio sem graça, mas confesso que me sentia especial. A gente acabou saindo algumas vezes depois do expediente e numa sexta-feira tomamos uma cerveja num bar próximo e acabamos ficando. Foi legal, eu estava solteiro e ela parecia uma boa pessoa. Mas depois desse dia, as coisas mudaram. Ela começou a mandar mensagem o tempo todo. Se eu demorasse 5 minutos para responder, já vinha outro texto enorme, perguntando onde eu estava, com quem, por que não respondia. No trabalho, ela ficava me vigiando, olhava tudo o que eu fazia. Teve uma vez que ela apareceu até na porta do banheiro masculino dizendo que queria só conversar. Foi constrangedor. Depois de uns 2 meses, percebi que estava ficando sufocado. Não tinha mais espaço para nada, nem para pensar direito. Qualquer brincadeira minha com outra colega gerava crise de choro ou acusação. Decidi terminar. Achei que ia ser difícil, mas foi pior do que eu imaginava. Ela chorou, me abraçou, implorou para eu não fazer aquilo. Disse que não sabia viver sem mim, mas eu fui firme e disse que era melhor cada um seguir seu caminho. Ela ficou me olhando com um vazio estranho no rosto, mas não insistiu. Aquilo me deixou incomodado, mas segui em frente. Só que aí começaram as coisas estranhas. Nas primeiras noites, quando eu ia deitar, via uns vultos passando rápido pelo quarto. Sabe quando você quase dorme e jura que viu algo no canto do olho? Às vezes era só uma sombra parada no canto, me observando. Eu piscava e não tinha mais nada, mas a sensação ficava. Durante o dia, ela continuava me tratando com uma estranha doçura. Levava bolo, café, comida que dizia ter feito pensando em mim. Eu aceitava para não criar clima ruim, mas comecei a perceber que minha saúde estava indo embora. Comecei a emagrecer rápido, sem motivo. Eu, que sempre fui forte e disposto, não tinha mais ânimo para nada. A cabeça ficava pesada, o corpo cansado. E por mais que eu soubesse que não queria mais nada com ela, não conseguia parar de pensar nela. Era uma obsessão involuntária. Sonhava com ela, acordava pensando nela e quase pegava o celular para mandar mensagem, mesmo sem querer. Meus colegas de trabalho começaram a reparar que eu estava abatido. As olheiras cresceram, o humor piorou. Eu não entendia por que, mesmo sem gostar dela, minha mente insistia em pensar nela o tempo todo. Até que, num domingo à noite, desabafei com minha mãe. Contei que a menina era grudenta, que mesmo depois do término eu não conseguia parar de pensar nela e que eu estava emagrecendo, sem fome, sempre cansado. Minha mãe me ouviu calada, séria. Depois de uns segundos perguntou bem baixo, quase sussurrando: ela se envolve com essas coisas, tipo simpatia, feitiço, essas coisas de amarração? Eu gelei. Nunca tinha parado para pensar nisso, mas na hora me lembrei de uns detalhes. Ela usava uns colares estranhos, umas pulseirinhas vermelhas e pretas, e uma vez comentou que a avó dela fazia uns trabalhos. Minha mãe não teve dúvida. Disse que podia ser amarração amorosa, que às vezes a pessoa faz para segurar quem gosta, mas acaba destruindo quem está do outro lado.
Naquela mesma semana, ela me levou num terreiro conhecido da cidade. Era uma casa simples, com um grande portão de madeira. Quando entrei, senti logo um cheiro forte de fumaça de ervas misturado com bebida. O chão era de cimento batido, e nas paredes tinham imagens de santos misturados com velas coloridas e fitas vermelhas. O ambiente era pesado, mas ao mesmo tempo passava algo difícil de explicar. Uma força. As pessoas começaram a bater palma num ritmo cadenciado, e logo os atabaques começaram. Aquele som ecoava pelo peito, parecia entrar direto no coração. A fumaça das ervas deixava o ar denso, quase difícil de respirar. Depois de um tempo, uma mulher incorporou. Ela se apresentou como uma pomba gira, com uma voz firme e ao mesmo tempo suave. Me olhou de cima a baixo e disse sem rodeios: "Tem trabalho forte na sua vida. Uma amarração amorosa feita com vela, comida e pensamento pesado. Eu posso quebrar, mas para quebrar, você vai ter que oferecer para a entidade o mesmo que ela recebeu." Disse que eu precisava levar uma galinha, uma garrafa de uísque e 2 velas vermelhas. Falou que era para eu entregar para o pai de santo no outro dia, que ele ia saber o que fazer e me explicar melhor. Saí de lá meio tonto, mas no dia seguinte fui atrás de tudo. Comprei a galinha, o uísque e as velas e levei para o pai de santo. Ele me explicou que, ao anoitecer, iríamos até uma encruzilhada, oferecer aquilo para a pomba gira desfazer o trabalho. No cair da noite, fui com ele até uma encruzilhada de terra batida, afastada da cidade. O vento era frio e o lugar tinha um silêncio estranho, quase ameaçador. Ele acendeu as velas, abriu a garrafa e derramou um pouco no chão, recitando palavras baixas que eu não entendia. Colocou a galinha no meio da encruzilhada e continuou rezando. De repente, o pai de santo começou a balançar o corpo. A respiração dele mudou e percebi que ele tinha incorporado a mesma pomba gira. Ela falou com voz firme: "Vou desfazer o que foi feito, mas quem fez vai pagar o preço." No meio do ritual, comecei a me sentir muito enjoado. O estômago revirava, uma ânsia incontrolável tomou conta e acabei vomitando ali mesmo. Mas o que saiu foi um líquido preto, grosso, com um cheiro horrível. Depois disso, não lembro mais de nada. Quando recobrei a consciência, o pai de santo estava me levantando, dizendo que já estava tudo certo, que o que tinha sido feito tinha sido desfeito. Por coincidência ou não, nos dias seguintes comecei a melhorar. O cansaço foi passando, a cabeça clareou, voltei a sentir fome. Reparei que a Bruna começou a faltar no serviço. Depois de 2 faltas seguidas, ela foi demitida. Um tempo depois, fiquei sabendo que ela tinha caído doente. Ninguém sabia ao certo o que era. Hoje, olhando para trás, não sei explicar direito, mas aprendi que existem coisas que a gente não enxerga e que não dá para duvidar do peso que certas coisas têm. Se foi mesmo amarração, nunca vou saber com certeza, mas, depois de tudo que vivi, não tenho mais coragem de dizer que essas coisas não existem.